Lucas 19. A partir do versículo 12. Lucas 19, a partir do versículo 12, diz assim: Então disse Jesus, contando uma parábola. Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau. Por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amém? Amados, por que Jesus conta essa parábola? Essa é uma parábola, a parábola das 10 minas. Eu nunca preguei sobre essa parábola, primeira vez. E parábola é um tema que eu gosto bastante, né? Já preguei sobre várias parábolas, já escrevi uma apostila sobre parábolas, e essa aqui eu nunca tinha pregado, e essa semana Deus tocou no meu coração para falar sobre ela. E por que Jesus conta essa parábola? O verso 11, ele diz o porquê. Né? Um versículo antes dele começar. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então o que acontece? Os discípulos, eles estavam com uma expectativa errada. Eles achavam que Jesus ia entrar, eles estavam chegando, eles saíram de Jericó, eles estavam indo para Jerusalém. Aqui já são os últimos momentos de Jesus. Jesus sabe o que vai acontecer com ele quando entrar em Jerusalém. Os discípulos achavam que ele ia entrar em Jerusalém, ia sentar no trono e ia reinar sobre Jerusalém, e ele iria exterminar todos os seus inimigos, né, ou os inimigos de Israel, e havia então essa expectativa no coração de todos, era o que eles queriam, era o que Judas queria, né? Um dos motivos pelo qual ele traiu Jesus, quando ele percebeu que isso não ia acontecer. Então Jesus sabia que ele ia entrar em Jerusalém, ele iria ser preso, ele iria ser martirizado e ele iria ser morto numa cruz. Jesus sabia. E os discípulos tinham uma expectativa errada, né? Por isso que os discípulos, diz o verso 11, que eles achavam que aquelas coisas iriam acontecer imediatamente. E vocês lembram que eu preguei há umas semanas atrás e falei da mulher cananeia? Ela chamava Jesus de filho de Davi. Por quê? Porque Jesus é descendente de Davi, o Messias prometido. Então eles já entendiam que Jesus seria o rei, e ele iria reinar.
Ele seria, logo depois, assumiria o trono, seria colocado seria coroado e iria eliminar os inimigos. Principalmente Roma, que era a atual nação que oprimia eles. E por causa disso, Jesus conta a parábola para mostrar que ele iria voltar um dia e reinar na terra na sua segunda vinda. Então Jesus estava na primeira e ainda teria a segunda vinda. Ok? E aqui nós já percebemos como esta parábola é importante para nós. Por quê? Porque muitos que se aproximam de Jesus, eles têm o mesmo sentimento. Eles são imediatistas. Né? Muitos são imediatistas, querem que tudo aconteça da noite para o dia. Assim como os discípulos naquele tempo, muitos de nós querem se achegarem a Jesus e querem que tudo aconteça imediatamente. Querem que Jesus acabe com todos os seus inimigos. Jesus acaba com os meus inimigos. Quer que Jesus resolva todos os seus problemas, da noite para o dia. E os discípulos, depois, eles entenderiam que eles seriam os precursores da igreja. Porque até aqui nos falava de igreja. Né? Eles iriam inaugurar a igreja de Jesus. Eles seriam cheios do Espírito Santo, depois que Jesus subisse. Que eles veriam Jesus subindo com os olhos deles. E eles iriam inaugurar a igreja, e eles iriam aprender a perdoar e a amar os seus inimigos, e a orar pelos que vos perseguem. Então ia mudar aqui. Né? Então eles queriam que Jesus fizesse uma coisa, e Jesus iria mudar o coração deles. Vai acontecer milagres? Vai acontecer. Vai acontecer mudanças na sua vida quando você se aproxima de Jesus? Vai acontecer. Mas a mudança principal, ela não é exterior. Ela é interior. Amém? Como aconteceu com os discípulos de Jesus. Você não vê mais Pedro, né, e João querendo que os inimigos morram. Pedro, no Getsemane, ele puxou de uma espada e cortou a orelha do Malco. Esse era o espírito de Pedro. Pedro já não era mais assim, não precisava mais de espada, né? Já não queria matar ninguém. Por isso, Jesus conta essa parábola, pois os discípulos estavam com expectativas em coisas que ele não prometeu para aquela hora. E o imediatismo faz isso. A gente fica esperando coisas para já que não são promessas de Jesus na nossa vida. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão nós vamos ser pessoas frustradas por causa da expectativa. Eu já tive isso. Já passei por esse sentimento. Quando cheguei em Santos, eu me lembro disso. Né? Me lembro de coisas que a gente orava e Deus falava o que iria acontecer, e na minha cabeça ia acontecer tudo em um ano. Tinha sim, comigo eu imaginava tudo o que Deus ia fazer na igreja, né? A Sandra, em um ano, nós estávamos pedindo para ir embora de Santos. Em um ano, eu já contei isso aqui, eu quase olhei para trás, quase que eu não fico aqui, de tamanha luta e a guerra. E aí um dia, depois de 5 anos, eu vi coisas acontecendo do que Deus havia falado conosco. E eu comecei a entender, é no tempo de Deus, não é no meu tempo. A minha parte é perseverar. Amém? A minha parte é ficar firme, é não desistir, porque as coisas vão acontecer. Então vamos para a parábola, verso 12. Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Quem é esse homem de nobre nascimento? É Jesus, muito bem, é Jesus. Jesus nasceu, Herodes queria matá-lo, porque os magos viram a estrela no Oriente, que contava do nascimento do rei. Então Jesus era nobre, de nascimento nobre. Ele pode ter nascido numa manjedoura, José e Maria eram seus pais, mas ele era de nascimento nobre. Os magos vieram honrá-lo, vieram trazer para ele ouro, incenso e mirra, presentes para um rei. Então Jesus já era de nascimento nobre,
mas ele ainda não havia sido coroado. Então, foi esse homem de nascimento nobre foi por uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então, ou seja, na sua primeira vinda, ele cumpriu a lei, ele foi morto na cruz, ele ressuscitou e foi para o céu, onde ele foi coroado. Mateus 28:18 diz assim: Jesus já perto de subir, no finalzinho, os últimos 3 versículos de Mateus 28, o que ele diz para os discípulos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, dá uma ordem para os discípulos, dá uma ordem para nós. Ide. Em Atos 1, 6 a 11, momentos antes de Jesus subir diante dos olhos dos discípulos, e até hoje ele não voltou, mas vai voltar. O que acontece? Está ali Jesus conversando com os discípulos. Atos 1, a partir do versículo 6, diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha só o pensamento deles, eles ainda estavam com esse pensamento na cabeça: é agora, é nesse tempo que as coisas vão acontecer, que nós vamos ver, né? O pau comer aqui em Israel, vamos pôr todos os romanos para apanhar, vamos vencer os inimigos. Então Jesus diz, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samarias e até os confins da terra. Brasil, santos. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E eles ficaram ali, olhando, né? E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Né? Vamos trabalhar. Não adianta, ele não vai voltar, não é agora, né? Pode parar de olhar para o céu, para de se distrair, né? Porque esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, né? Eu peguei uma tradução que não fala assunto ao céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Então vocês vão vê-los vir da mesma forma como vocês o viram ir, ele vai vir. Aleluia! Será que é no nosso tempo aqui, irmãos? Eu estou achando que é, viu? Toda a igreja, em todos os tempos, sempre achou que era no seu tempo. Mas eu acho que estamos lá. Verso 13. Chamou 10 servos seus, e aí ele chamou 10 servos seus. Então essa é a parábola. Uma parábola sempre tem uma aplicação espiritual e uma explicação prática para as nossas vidas. E é o que eu vou tentar aqui passar para vocês. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. E o que é uma mina? É uma moça bonita. Né? Isso é antigo. Eu perguntei para a Rebeca, ela falou: não, pai, o pessoal fala isso ainda, né? O que é uma mina? Uma mina é uma porção de ouro equivalente a 100 dracmas, e uma dracma equivalia a um dia de trabalho. Então, uma mina, ela equivalia aproximadamente 3 meses de trabalho. Então, é um valor considerável, mas também não é muito, né? Não é uma fortuna. E ele confiou para 10 servos, para cada um desses 10 servos, uma mina para cada um, uma porção. Então ele chama 10, entrega uma mina para cada um, e 10, ela é uma representação também de totalidade, né? Ela tem essa figura de ser algo, 10 como um número que foi para todos. E o que nós entendemos aqui nessa parábola? Que Jesus entregou um recurso para todos os seus servos. Amém? Quem aqui é servo de Jesus?
Amém. Quem aqui não sabe se é ou não é, não precisa falar a mão, levantar a mão. Mas você, meu irmão, você talvez pense assim: eu não tenho dons, eu não tenho habilidades, eu não sirvo para nada. Isso é uma mentira, porque Deus depositou algo na sua vida. Amém? Fala para quem está do seu lado: Deus depositou algo em sua vida. Depositou, meu irmão. Tem jeito. Eu me converti com 17 anos. Eu demorei muito para crescer. Eu olho essa moçada hoje, com a idade que eles têm, eles estão anos-luz na minha frente. Eu vejo os jovens, eu vejo hoje os recursos que nós temos. Se eu tivesse naquele tempo, não sei se eu iria atrás deles, mas a gente não tinha internet, não tinha esse monte de livro, de Bíblia que nós temos. Hoje nós temos 200 traduções da Bíblia na nossa mão, assim ao nosso alcance. Tudo pregadores que eu não tinha condição. Daquele tempo, eu comprava a fita cassete do culto, para Sandra, que trabalhava no cultinho, no Ministério Infantil, pudesse ouvir em casa, e elas ouviam. Hoje nós temos o culto gravado, a palavra inteira. Aí a gente vai lá no YouTube, deixa lá gravado o culto inteiro. A gente faz um corte e coloca no outro lado, só a palavra, sem toda a parte de abertura. Você sabia que tem isso no YouTube da igreja? Tem, ou você assiste o culto inteiro, ou você só vê a palavra. Tem 2 vídeos, tudo isso feito para facilitar. Eu não vou perguntar se você que perde o culto, você vai e assiste, mas está lá. Você não vai poder dizer que não estava, né? O seu Luiz até deu risada aqui. Não vai poder dizer que não viu, que não tinha como. Naquele tempo a gente pagava para levar a fita cassete. E a Sandra tem experiências que eu já contei, já preguei aqui, do Espírito Santo, visitar ela em casa, ouvindo a pregação lá, o cassete. Só o som gravado ali, sem vídeo, sem nada, hoje você pode pôr na TV de casa. Então, está melhor hoje. Então, até meus 26 anos, eu nunca acreditei que eu seria um líder na igreja. Um dia lá, com 26 anos, me falaram que eu ia ser pastor, eu falei assim, que nunca isso iria acontecer. Eu lembro que o pastor que ouviu isso, a gente estava no Piauí, eles me levaram para o Piauí, eu estava ajudando eles, o pastor Gilbert e o pastor Marcos. E aí o pastor Marcos falou assim, quando eu disse, eu nunca vou ser pastor, ele falou assim para mim, tu o disseste. Aí ele parou e falou, mas eu não sei se Deus vai ouvir isso, né? E Deus não ouviu, graças a Deus. Eu achava que eu não tinha um chamado específico, mas eu fui. Aliás, eu nunca tive um chamado específico. Deus falou que você vai ser tal, você vai ser isso. Eu nunca tive, irmãos, eu fui obedecendo. Eu fui indo. Fui indo. Hoje eu perguntei para a irmã, tudo bem? Ela falou, indo. Eu falei, então que bom. Você está no ID. Porque quem está indo é porque está cumprindo o ID. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu fui indo, fui obedecendo, fui fazendo, fui me envolvendo, fui aceitando os desafios, né? Fui servindo e as coisas foram acontecendo. E hoje eu estou aqui. E continuo aprendendo, continuo entendendo que o que eu sei é que eu não sei. Eu preciso saber mais, preciso aprender, preciso orar todos os dias. Todos os dias. Um dia um rapaz sentou comigo na mesa, foi para conversar, um jovem estava ali pedindo conselhos, e falou, pastor, eu olho para você, e eu sinto assim que você está num patamar acima de nós. Eu falei, meu amigo, isso aí é mentira do diabo. Eu sou igualzinho a você, tenho as mesmas lutas, os mesmos problemas, e tenho que orar e vigiar todos os dias, como todos, como qualquer um. Tenho que estar buscando a Deus, até o dia em que Ele vier me buscar. Amém? É assim que funciona, glória a Deus. Então, preste atenção, Ele deu. Não é algo que você conquistou ou mereceu, é simplesmente a graça de Deus. Ele deu sem merecermos, sem você merecer, Ele depositou algo na sua vida. Então não adianta achar, eu fiz por merecer. Não mereceu, você não merece, eu não mereço. É Deus que derrama sobre nós, amém? Então agradeça a Deus por isso, aleluia.
E disse-lhes: negociai até que eu venha. Então ele deu uma ordem, ele depositou um valor na mão de cada servo e lhes deu uma responsabilidade. Então cada um sabia que um dia ele voltaria. Nós sabemos que Jesus vai voltar. E pediria contas daquilo que cada um recebeu. Então pensa comigo, como eu já falei, uma mina, ela não era um valor tão grande, né? A ponto de dar tranquilidades para aqueles servos usarem aquele recurso de qualquer jeito. Eles deveriam ser zelosos, como nós devemos ser, na aplicação daquele recurso, deveriam se empenhar, trabalhar para ter o que apresentar ao seu Senhor. Estão entendendo já? Então, amados, nós temos que atender. Aplicando essa parábola, para nós, dá um quebra-língua, né? Parábola, para a nossa vida, Jesus nos deu uma mina. Deu uma mina. E uma das interpretações para essa mina dessa parábola, que alguns comentaristas bíblicos dizem, e eu concordo, é o tempo. O tempo. O tempo que você tem. O teu tempo de vida é uma mina. Amém? Como você tem usado o seu tempo? Você tem jogado o tempo fora? Uma das coisas que o mundo mais tem produzido hoje em dia é distração. Distração, querido. Descanso e lazer são lícitos e devemos descansar. Hoje pessoas têm tido problema, né, de enfermidades, porque não descansam, não param para ter descanso, para ter um lazer. Você precisa descansar. Vivemos dias difíceis, né? Antigamente você saía do trabalho na sexta-feira, às 5, 6 horas da tarde, e só voltava a trabalhar na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Ninguém te ligava, você esquecia a tua fábrica, teu chefe, você descansava, você dava atenção para a sua família como merecia. Hoje em dia, você passa 24 horas com esse negócio ligado, né? E tocando, e você parando, e todo mundo te cobrando, e às vezes, eu mandei uma mensagem para você há 10 segundos, você ainda não respondeu? É muita pressão, não é? Ou não é? As pessoas, eu não estou falando para mim, vai para todo mundo, responde logo. As pessoas ficam ali, querem que você responda a mensagem. Então é muita pressão, muita cobrança, e é muita tela, e isso faz mal, as pessoas estão vendo que as telas fazem mal para a saúde das pessoas, da mente, mas então não importa, então são dias difíceis, então nós precisamos descansar. Você precisa descansar. Você precisa descansar, assim, desligar ele, para descansar, né? Descansar, ficar com a família, é importante, ok? Então, eu diria que jogar tempo fora, eu perguntei, você tem jogado tempo fora? Eu fiquei pensando, o que é jogar tempo fora? Tempo fora é usar o tempo por pecado, é tempo fora. Jogar tempo fora é você ficar vendo porcaria. Porcaria no sentido que você sabe que é porcaria, coisa porca. É jogar tempo fora, né? Pornografia é jogar tempo. Está jogando tempo fora? Temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo com o tempo de vida que o Senhor nos deu. Amém? Como eu já falei, nós devemos brincar, rir, ir para a praia. Os irmãos de domingo têm ido, eu ainda não consegui ir para a praia com eles, né? Mas eu quero ir. Bom, é bênção ir jogar, brincar, estar com os irmãos, isso é maravilhoso, é comunhão, isso é importante, né? Mas jogar tempo fora é você desobedecer pais, desobedecer os seus pais, né? É desobedecer as suas autoridades, fazendo algo que você está fazendo em desobediência, você está jogando tempo fora, porque você está em pecado. Jogar tempo fora é não ter tempo para Deus, não ter tempo para orar, não ter tempo para ler a palavra, não ter tempo para a igreja. Tem uns que, para vir na igreja, é uma morte, é uma coisa louca. É uma vez sim, 2 vezes não, é um negócio, o que aconteceu? E desculpa isso, não consigo, não deu, acordei e dei um espirro, achei melhor não ir, para não contaminar meus irmãos. Me engana que eu gosto, né? Tudo é motivo para não estar na igreja. Entendeu? Qualquer coisa.
Deus sabe o que é justo e o que não é. Deus, eu não estou aqui julgando, mas é tanta coisa. Pensa nisso, será que você não está jogando tempo fora? Né? É não ter tempo para servir o próximo. Irmãos, Jesus veio para servir. Ele diz isso, é Jesus, o Rei dos Reis. Né? Dá uma olhada nas configurações do seu celular e veja quanto tempo você tem ficado no Instagram. Eu fiz isso, irmãos. Eu estou falando porque eu fiz. Eu fiquei impressionado com o tempo. Eu coloquei bloqueio. Minha esposa sabe. Então, eu pus lá, das 9 às 17 horas, meu Instagram fica no pretinho. Só se for algo muito importante, ele não me chama, não me enche. Não quero distração. Tem coisa para fazer. Amém? Não vai mudar a minha vida se eu não ver. Então, vê lá nas suas configurações, é um exercício lá. Quanto tempo você ficou no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, na internet? O teu celular tem um lugar ali, aprende, vai fuçar. Hoje em dia você aprende tudo. Ele mostra onde você vê o tempo que você ficou e para pensar se você não tem tempo para Deus. Para pensar se você não tem tempo para orar. Eu quero dizer que para a honra e glória de Jesus, que sirva de exemplo para você, eu aumentei meu tempo de oração quando eu vi isso. Quando eu fui ver, eu falei, opa, eu tenho que pôr ordem na minha vida. Amém? E pense se você não está desperdiçando a mina que Deus te deu, porque arrumamos tempo para o que queremos. Certo? Você arruma tempo para o que você quer fazer. Tem um outro comentarista bíblico chamado Matthew Henry, que diz que a mina são todos os dons com os quais os discípulos de Cristo foram investidos. Todas as vantagens, habilidades que eles tinham para servir e têm ao interesse de Cristo nesse mundo. Né? Por exemplo, o seu corpo é um presente de Deus, então cuide bem do seu corpo. Amém? Cuide bem da sua saúde, para que você possa servir a Deus por muito tempo. Importante isso. É óbvio que Deus vai buscar você o dia que Ele quiser, mas que você possa, vivo, servi-lo. Então, essa parte cabe a nós, né? Seus recursos financeiros, habilidades, os diplomas honestos, foram coisas que Deus te deu, porque tem gente que compra diploma, então por isso que eu escrevi aqui diplomas honestos. Foram coisas que Deus te deu, e Ele nos diz para multiplicar, trabalhar, porque um dia Ele vai voltar e vai dizer, mostre-me as tuas obras, mostre-me as tuas mãos, o que você fez com o que eu te dei. Um dia Jesus vai vir perguntar. Um dia nós vamos dar conta da nossa vida, das nossas obras. Não tem jeito. Você não vai ser salvo por causa das obras, mas as obras que você faz mostram que você é salvo. Amém, queridos? É isso mesmo. Glória a Deus. Né? Mostre-me o que você fez. Vocês lembram que eu falei do Daniel? Quem lembra do Daniel Dias? Atleta paralímpico, que eu citei ele na última vez que eu preguei. Ganhou 20, é o maior ganhador de medalhas de natação olímpica do mundo. Ganhou 27, sendo 14 de ouro. Como é que ele nasceu? Vocês lembram? Ele nasceu com os dois o braço até o cotovelo. Um com uma bolinha e o outro com um dedo. Então me imagina sem metade do braço, um dedo de um lado e uma bolinha do outro. A perna esquerda, faltando um dedo do pé. E a perna direita só até o joelho. Então você imagina o cara todo. E o que eu lembro? Contei do testemunho da mãe dele, porque eu preguei sobre a mãe da Cananeia, que a mãe faz tudo que for para o filho. E aquela mãe olhou para o filho e falou assim, eu vou criar ele para ele se virar. Eu tenho que criar esse filho para ele se virar, porque um dia eu vou faltar. E foi, aí te contei a primeira vez que ele amarrou o cadarço sozinho, ele demorou um dia para fazer isso. Só que o rapaz, crente,
Lá foi, ele pegou o que Deus deu para ele e multiplicou. Mais do que muitos que têm tudo, perfeito. Foi a luta. Não murmura. Casado, filhos lindos. Amém? Então, se ele teve, o que nós vamos reclamar? Eu mancava, não sei. Né? A minha unha encravada, Senhor, não deu para ir. Eu fiquei careca, fiquei com vergonha. Meu nariz era grande. Me chamavam de tucano, napa. O que mais que me chamavam? Faziam assim para mim. E eu casei com uma mulher bonita. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Só que eu fiquei careca depois, né? Só que não tem devolução. Não aceita devolução. Então ficou. Glória a Deus. Aleluia. Amados, 14. Verso 14. Mas os seus concidadãos o odiavam. E enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quem são os concidadãos de Jesus no tempo dele, em que ele estava aqui? Eram os judeus. E os judeus, os religiosos, e o povo todo, disse quando ele entrou em Israel, quando ele entrou em Jerusalém: não queremos que ele seja o nosso rei. Já temos um rei que é César. Ele não é o nosso rei. Os seus concidadãos, Jesus está contando a parábola e dizendo o que ia acontecer. Ele estava falando sobre os judeus, que o rejeitaram e rejeitaram ele. Eles viram Jesus, eles estavam presentes quando Jesus curava os cegos, quando viram dentro da sinagoga uma mulher ter a sua mão ressequida, crescer aos olhos de todos, e eles ficaram com raiva porque ele fez uma cura. O braço da mulher cresceu, mulher doente, enferma, e o braço dela cresceu na frente de todos no sábado. Os judeus ficaram com raiva dele por causa disso, né? Eles viram o Lázaro ser ressuscitado, eles viram o Jesus parar o enterro, pôr a mão no caixão e o jovem se levantar na frente de todo mundo ali ressuscitado. Eles viram os coxos, os leprosos serem curados. Ele pôs a mão no leproso, o leproso foi curado. Eles viram os endemoniados serem libertos. Eles viram tudo isso, mas eles não o queriam como rei. Inveja, tinham inveja, eles iam perder o status deles e tinham inveja de Jesus. Então, hoje as pessoas rejeitam Jesus, elas não o querem reinando em suas vidas e dizendo o que elas têm que fazer e o que elas não têm que fazer. Elas não querem, né? Ou seja, elas estão dizendo assim: eu sou o Senhor da minha vida, eu não quero Jesus na minha vida. Não é verdade? Tem muita gente hoje que diz isso: não quero saber de Jesus, não quero. Ele não é, até eu acredito em Deus. Mas não, Jesus não é Senhor da vida delas. Eu acredito, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo, né? Mas não quer Jesus reinando na sua vida. Verso 15, diz assim: quando ele voltou, então uma notícia para todos nós: servo bom, servo mau, todos os que nessa parábola rejeitam Jesus, ele vai voltar, aleluia. Jesus vai voltar. Pode dar glória a Deus por isso? Ele vai voltar, aleluia. E depois de haver tomado posse do reino, por que ele vai tomar? Porque agora ele não vem como cordeiro, ele vem como leão, aleluia. Ele não vem mais como servo sofredor, ele vem como rei dos reis e senhor dos senhores, né? A palavra Apocalipse diz que ele tem escrito no seu manto e na sua coxa: rei dos reis e senhor dos senhores. Glória a Deus. Vem montado num cavalo branco, não vem que nem um super-herói, vem bonito, com uma espada, né? Os olhos brilhando, cabelo branco como a neve, os pés reluzentes como latão. Vem reinando e matando também. Ele vem com autoridade, ele vem para pôr ordem na casa. Ele vai voltar. Amém?
Aí o que diz? Mandou depois, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Verso 16. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Então, esse versículo... Vou pegar aqui. Opa. Glória a Deus por essa água. Aqui eu pensei alto. Amém? Então, o versículo 7, certamente esse versículo ele tem a ver com o tribunal de Cristo, né? Que é outra pregação, para outro dia. Quando Jesus irá chamar todos os salvos que foram comprados por um alto preço, e ele diz: mostre-me o que você fez com os recursos que eu depositei na sua vida. Então o primeiro multiplicou 10 vezes. Ou seja, esse cara se empenhou. 10 vezes, pegou aquela mina, né, aquele recurso e multiplicou em 10 vezes. Esse verdadeiramente trabalhou, né, e ele diz: Senhor, a tua mina, mais uma coisa boa, ele reconhece que a glória é de Jesus. Amém? É toda dele, né? Porque eu não teria nada, irmãos, ou melhor, nós não teríamos nada nem para multiplicar, se não fosse o Senhor, se não fosse o seu amor, se não fosse o seu sacrifício por nós, nós estaríamos mortos, né? Estaríamos mortos, sem perdão dos pecados, condenados. Por isso, Lamentações 3, 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Toda manhã você acorda e você pode agradecer: obrigado pelas tuas misericórdias, que se renovaram nessa manhã, porque Ele sabe que eu e você precisamos todos os dias das misericórdias dEle. Isso é bênção, isso é maravilhoso. Então nós dependemos de Jesus. A gente poderia usar aqui o exemplo do apóstolo Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento. Veja o apóstolo Paulo. Se converteu, né? Paulo prendia os cristãos para que eles fossem mortos. Ele se converte, começa a fazer a obra, e o apóstolo Paulo, ele... como eu falei aqui, ele escreveu quase a metade. Se você contar com o livro de Hebreus, que não é certo se foi ele ou não, aí seria metade, sem dúvida. Mas sem isso, ele já escreveu quase a metade. Ele é um exemplo para nós. Uma bênção, né? O que certamente evangelizou e plantou muito mais igrejas que todos os apóstolos do seu tempo, viajou mais. Por isso que o livro de Atos praticamente só fala de Paulo. Começa falando dos apóstolos e depois vai para Paulo, né? Porque ele foi o que mais fez, não desprezando o que os outros fizeram. Pedro, de forma nenhuma, nem Tiago, depois que logo que morreu rapidamente, foi martirizado, né? E João, que foi para a ilha de Patmos, escreveu o livro do Apocalipse, trouxe a revelação do Apocalipse, mas ele fez muito. Mas o que é bonito aqui é que em 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, mas pela graça de Deus, ele está reconhecendo: eu sou o que eu sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só Paulo, que fez muito, foi perseguido, passou por tantas dificuldades, açoites, prisões, naufrágios, mordida de cobra, né? Tentaram matar ele. Ele diz: Senhor, se não fosse a sua graça, né, eu não teria feito. E ela não se tornou vã na minha vida. Por quê? Porque ele não olhou para trás. Amém? Ele se empenhou de todas as formas para multiplicar a mina do Senhor. E no final ele diz: foi a sua graça, Senhor. Glória a Deus. E o que me chama a atenção: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Aí eu pergunte para você mesmo, né?
a graça de Deus, a mina que Ele depositou em mim, pergunta para você, foi um desperdício? É um desperdício o que Deus fez por você? Tem sido um desperdício? Está sendo um desperdício? Pergunta para você mesmo, responde para você. Amém? Você que está me ouvindo, ou vai ouvir um dia. Versos 17, respondeu-lhe o Senhor, muito bom, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. E o outro servo apresenta 5 minas que multiplicou e recebe autoridade sobre 5 cidades. Abrindo um parênteses aqui, como eu falei, a Bíblia não diz que tudo estava dando certo na vida desses 2 servos aqui. A Bíblia não diz que eles estavam bem, que eles estavam recebendo um bom dinheiro, não diz que as pessoas estavam aplaudindo o que eles faziam, ou que o Senhor da parábola ia lá toda semana e dava um tapinha nas costas, e uma palavra de ânimo e um abono para eles, né? Semanalmente, ou fazia um elogio. Ou seja, certo? É como Paulo, estava multiplicando. E o que estava acontecendo com Paulo? Estava recebendo pedrada. Aos olhos do mundo, o apóstolo Paulo foi um fracasso. Olha como é que ele termina. Ele terminou preso e decapitado. Aos olhos do mundo, olha só. Aí ele termina no livro de Timóteo pedindo para que quando Timóteo fosse visitá-lo, levasse para ele a sua capa, porque ia começar a esfriar e ele ia passar frio dentro da prisão. Paulo não tinha uma capa para se aquecer. Esse é o fim, isso é próximo da vida de Paulo, né? João, o apóstolo João, ele foi preso na ilha de Pátimos, foi para a ilha de Pátimos. Diz a tradição da igreja que João foi jogado, não sei se você já ouviu, eu já ouvi isso várias vezes, jogado num óleo, para ser martirizado, jogaram ele no óleo fervendo, e não aconteceu nada com ele. Aí falou, não dá para matar ele? Põe ele na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era aquelas ilhas que nem hoje, presídio de segurança máxima, que tem bandido que escapa. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Presídio de segurança máxima, a ilha de Pátimos. Não tinha como escapar, era a ilha, não tinha. Né? Com o mar muito revolto ao redor dela. Então não tinha como escapar, estava lá. Quem ia para a ilha de Pátimos? Os bandidos, os criminosos de maior periculosidade. Né? Palavra bonita, né? A gente usa todo dia ela. Os bandidos, os piores bandidos iam para essa ilha. Olha, para o mundo, João seria um fracasso. E eu vou dizer que certamente os maiores multiplicadores de Minas hoje, que a gente nem conhece, aos olhos do mundo, aos olhos do Instagram, seria um fracasso. Não é? Só que o céu está batendo palma para eles. Amém? O céu está aplaudindo eles e dizendo, lá, um trechinho aqui dos heróis da fé, Hebreus 11, versículo 36 a 38. Tem na tua Bíblia também, viu? Depois você pode ler em casa. Diz assim, outros por sua vez, deixa eu apagar um negócio aqui que eu bati o dedo. Outros por sua vez, Hebreus 11, 36 a 38, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aí o céu diz, homens dos quais o mundo não era digno. Homens que serviam a Deus, que amavam o Senhor, que eram fiéis a Deus, passaram por tudo isso, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Por isso, meu irmão, para de achar que quando tudo parece que está dando errado, é porque Deus não está com você. Ah, Deus não está comigo, as coisas estão dando errado. Deus não... Será que esses homens pensavam isso? Deus não está comigo? Quando Paulo foi preso com Silas em Filipos e foi açoitado e ficou lá na cadeia, e ele começou a louvar a Deus, e à meia-noite Deus mandou um terremoto, abriu os cárceres, e o carcereiro e a família dele se converteram. Então, meu irmão, não desista.
mesmo quando parece que está dando tudo errado. Não desista, persevere, não abandone sua fé, permaneça fiel, continue orando. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Amém? E se você não receber aqui, você vai receber do Senhor, quando você apresentar para Ele a sua fidelidade, o seu amor, a sua perseverança, a sua mina multiplicada. Aleluia! E aí, irmãos, também na Bíblia não diz que para o servo mau, também não está escrito que estava dando tudo errado. Talvez estivesse dando tudo certo na vida do servo mau, só que o céu não aprovou, né? Como eu me lembro agora da igreja de Laodiceia, igreja próspera, que diz: rico sou, nada me falta, né? E o que Jesus fala? Você não sabe que é um desgraçado, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, né? Colírio para os seus olhos, e vestes, e linho branco fino, para cobrir a tua nudez. É o que Jesus diz ali para a igreja de Laodiceia, onde tudo parecia que estava dando certo, a igreja estava bombando, e o Senhor não aprovou. E ele diz, né, os dois servos ouviram do seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Então, amados, responda para você: de quem você tem buscado aprovação nessa vida? Dos seus amigos? Não é? Talvez, porque eu falo isso porque na idade mais nova, a gente quer aprovação dos amigos, uma besteira. Quer que os nossos amigos nos aprovem, amigos que não querem nada com Jesus. E a gente quer a aprovação deles. Quer a aprovação dos nossos seguidores no Instagram? De quem você está buscando a aprovação? Dos homens, né? Talvez esteja buscando a aprovação dos parentes. Como eu falei, dos seguidores. Ele diz assim para eles: você vai ter autoridade sobre 10 cidades e você sobre 5. Então, mais uma vez falando que o Senhor trará recompensas. E detalhe, essas recompensas são infinitamente maiores do que o que nós fizemos. Infinitamente maior. Aquilo que Deus irá depositar na nossa vida, na sua vinda, é maior, né? Muito maior do que a nossa multiplicação, a nossa fidelidade. Porque às vezes a obra que Deus está esperando que você faça é cuidar de algumas vidas. É perseverar para que os teus filhos permaneçam com o Senhor, porque há um plano de Deus. Conta a palavra de Deus que a mãe do John Wesley, ela não foi uma grande pregadora, que ela abriu, não conta que ela abriu igrejas, mas ela cuidou dos filhos, acho que eram 12, se eu não me engano, não me lembro, mas eram muitos, e ela orava com eles, orava com os filhos, toda semana lia a Bíblia com os filhos, ensinava os filhos a andar no caminho do Senhor, separava 1 hora por semana para estar com um dos filhos, com ele, orando, conversando, gastando tempo com os filhos, essa mãe. 2 dos seus filhos, um foi o John Wesley, que se tornou o maior evangelista do tempo dele, que levou avivamento para a Inglaterra, que salvou a Inglaterra de uma grande revolução, porque por onde ele passava, os bares fechavam, os prostíbulos fechavam, as pessoas se convertiam e se entregavam a Jesus. E o irmão dele, que eu não lembro do nome dele, você deve lembrar o nome do irmão John Wesley, escreveu não sei quantos milhares de hinos de louvor. Ela cumpriu o chamado, ela multiplicou a mina. Amém? A obra dela era a obra de um diácono no início do século passado, quando um grande pregador que pregava e montavam templos, assim, tendas, para as pessoas irem ouvi-lo, um diácono estava trabalhando ali, servindo. E ele viu 2 jovens chegando na porta e não encontrando lugar, e os 2 jovens viraram, eram jovens de 12 anos aproximadamente, os 2 jovens viraram e começaram a voltar para casa. E aquele diácono viu aquilo, correu, pegou os 2 jovens, chamou, levou eles lá dentro, arrumou lugar para os 2 e pôs os 2 sentadinhos. E os 2 se converteram aquela noite. Um deles era o Billy Graham.
o maior evangelista do século passado. Eu me arrepio quando eu vejo no Instagram as pregações do Billy Graham. Não sei se você vê, esse homem pregando, um evangelista. Assim, a palavra dele, assim, ela penetrava no coração dos homens. Tremendamente. Ele era um daquele jovenzinho que ia voltar para casa, e aquela noite talvez não iria se converter. E vai saber o que iria acontecer. Mas aquele diácono, ele cumpriu o chamado dele. Foi fiel. Estava ali na igreja, sabendo que o pouco que ele fazia era muito, porque ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Aleluia. O Senhor quer a nossa fidelidade no pouco. Ele viu, esses homens foram fiéis no pouco e foram colocados sobre muito. É o que o Senhor está falando para nós. Amém? E o que é o pouco para você, meu irmão? O que é o pouco para você? Quando Jesus voltar, Ele vai recompensar os seus discípulos. E não é por democracia, não é por votação. Não é dessa forma, não. É aqueles que foram fiéis no pouco. Porque assim como você faz com o pouco, você fará com muito. Amém? O que seria ser fiel no pouco? Para os dias de hoje, vir na igreja regularmente. Fiel no pouco. Isso é fiel no pouco. Ler a Bíblia uma vez por ano. A Bíblia inteira. Que te consome 15 minutos por dia. Isso é ser fiel no pouco, irmãos. Né? Para os dias de hoje, né? Cumprir o ID. O ID é para a vida inteira. Né? Trocar parte do tempo do celular orando. Como eu falei para vocês, olha o tempo que você está gastando e vai orar. Vai buscar Deus, você vai começar a ter experiências com o teu Deus. Você vai começar a ouvir a voz do Senhor. Irmãos, eu já contei aqui que eu quando tinha 20 e pouquinhos anos, início do meu casamento, eu fiz um voto, orei um ano inteiro. Aí eu pus no meu relógio, eu era bem assim, né? Eu sou até hoje, meia hora, eu vou orar meia hora, por dia. Não importava, se eu não tinha orado de manhã, orado da tarde, à noite, antes de dormir. A hora que eu estava caindo, eu vou orar, eu fiz um voto. Comecei a orar todo dia. Eu viajei de férias, estava lá orando. Me lembro, estava lá em Santa Catarina, passeando lá, trabalhava na Santista, peguei férias, fui para o Praia dos Ingleses, estava lá no hotel, a Sandra foi dormir, eu falei, agora é minha hora de orar. Eu vou dobrar o joelho e vou orar, vou buscar Deus. Sentado, não importa. Estava ali orando. Num desses dias, chegou no mês de novembro, eu tive uma experiência com Deus. Eu dobrei o joelho para orar. Quando eu levantei, naquela minha meia hora, Deus tinha falado comigo dentro do meu coração, não comigo ali. Você vai para Santos. Eu morava em São Bernardo, trabalhava em São Paulo, Deus falou comigo, você vai para Santos. Eu sabia, a partir daquele momento, como se tivessem colocado um chip na minha cabeça, eu vou servir a Deus em Santos. Já sabia. Por quê? Foi um tempo de busca. Deus falou isso para mim. Em novembro, 24 de janeiro do ano seguinte, me chamaram. Passou 2 meses. Nós queremos você e tua esposa servindo lá em Santos. Você aceita o desafio? Eu aceito. 9 de fevereiro, eu vim para cá. Completei 30 anos no mês passado. 9 de fevereiro. Vim para Santos. Deus falou, o tempo de oração. Você vai ter experiências com Deus quando você começar a orar. Agora, não foi imediatamente. Não foi no imediatismo. Foi depois de 11 meses. Uma coisa que Deus falou para mim mudou a minha vida para sempre. Mudou. Completamente. Porque eu fui buscar Deus. Começa a buscar. Dá tempo, meu irmão. Não importa a idade que você tenha. Amém? Glória a Deus. O que é ser fiel no pouco? Cumprir o ID. Né? Como eu falei, se empenhar para que sua família esteja na igreja. Se empenhar para que os seus filhos sirvam ao Senhor. Servindo e sendo servida, né? A sua família. Servindo a Deus, sendo servida, se empenhar. O que seria ser fiel no pouco para você? Eu nem falei sobre dízimo. Nem falei sobre isso.
que às vezes fica a vida inteira travado e não toma uma atitude, e não põe a mão no bolso e não quer compartilhar do que Deus tem dado, porque é Deus, é graça, é do Senhor, recursos que Ele deposita na tua vida. E você não prospera. Aí você fala, mas eu vou fazer isso para prosperar. Não importa, mas é o que a Bíblia diz, que vai haver bênção. Porque se não houvesse, trouxas que são fiéis no dízimo. Amém? E eles não são trouxas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, amado, mais uma vez eu quero dizer para você, há importância no que você está fazendo agora. Ou também no que você não está fazendo. Há muita importância. Glória a Deus. E o último veio e disse, Senhor, vem então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Então esse cara pega tudo o que recebeu, a salvação, os recursos, o tempo, as habilidades, ou seja, tudo que aquela mina representa e coloca debaixo da cama, ele esconde. É aquele que o Senhor diz assim, você não pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo da cama. Essa lâmpada tem que iluminar. Quem é a luz do mundo? Você é a luz do mundo. Amém? Fala para o teu irmão, você é a luz do mundo. Nós somos luz do mundo. Amém, querido? Nós temos o porquê? Porque nós temos uma lâmpada, nós temos o óleo, amém? Que é o Espírito Santo, e esse óleo é o quê? Ele queima ou fica apagado? Ele queima, e para que serve uma lâmpada? Para iluminar. Então nós somos luz do mundo, nós somos o sal da terra. Lembrou agora, né? Ah, pegadinha, sem querer. Você é a luz do mundo, e o teu óleo que está em você, que você acumula todo dia, ele tem que queimar e tem que produzir luz e iluminar e não ficar escondido. Esse cara pegou esse óleo, pegou tudo e escondeu debaixo, porque debaixo da cama, por isso que Jesus fala, você não pega uma lâmpada e põe debaixo da cama. Você põe ela no velador para que ilumine, né? E fique tudo claro, para que traga luz. Nós somos luz do mundo, somos sal da terra. Se esse sal não salgar, né? Ele se torna insípido, ele só presta para ser jogado no chão, na terra, não serve para mais nada. E isso é outra pregação. Então, amados, voltando aqui, uma frase que o Douglas Gonçalves, gostei do que ele falou, ele diz assim, Deus não chamou você para não perder a salvação, Ele chamou você para perder a sua vida em favor do Evangelho. Amém? E ele diz também, eu anotei essa, servir a Cristo não é sobre o que você não faz, é sobre o que você faz. Então nós temos que fazer. Amém, queridos? Então você pode dizer assim, não adultero, eu não roubo, não mato, não dou calote, não falo mal dos outros. Continue assim. Você está fazendo tua obrigação. Amém? Mas o chamado de Deus para a sua vida? E o chamado de Deus para a sua vida? Como fica? Qual a responsabilidade que você tem no reino de Deus? O que será que esse servo mau fez durante o tempo dele? Que ele escondeu a mina debaixo de um pano? De certo ele cuidou da vida dele, ele serviu a ele mesmo, ele curtiu a vida doidado. E ele foi chamado de quê? De servo mau. Servo mau. E ele diz assim para Jesus, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Uma pessoa rigorosa, segundo o dicionário, é uma pessoa dura, inflexível, severo, que castiga pela menor falta. Meu irmão, Jesus é rico em misericórdia, já mostrei para vocês. Amém? Ele diz, tiras o que não puseste. Então ele chama Jesus de ladrão. Chamou Jesus de ladrão. E ceifas o que não semeaste. Ele chama Jesus de injusto. Então ele estava diante do Deus de amor, Deus de paz, Deus de justiça, de alegria, de bondade, de benignidade, misericordioso, mas ele tinha uma visão distorcida de quem Deus era. E Jesus usou as palavras dele para condenar ele, porque Jesus não era aquilo, e ele diz, você está dizendo que eu sou isso? E mesmo sabendo então que eu sou isso, você não multiplicou essa mina?
Se eu sou tudo isso, você deveria ter colocado essa mina, pelo menos no banco, para render alguma coisa. Tira a mina dele e dá para o outro, que tem 10. Aí as pessoas ficaram abismadas, mas ele já tem 10, não importa. Ele tem 10 porque ele multiplicou 10. Ele tem as 10 porque ele se empenhou. Então, muito vai ser dado para quem já tem e vai ser retirado daquele que não tem. Ou seja, na volta de Jesus, no tribunal de Cristo, esse servo mau vai ficar sem nada. E o que fez e multiplicou ainda vai receber o que o outro não quis, o que o outro não fez. Vale a pena fazer, amém? Vale a pena servir a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, vamos ficar de pé. Eu já passei o recado aqui. Então, a parábola termina com Jesus mandando chamar aqueles que não quiseram, na sua volta, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vem como leão. Ele vai chamar aqueles que não quiseram que eu fosse rei sobre eles. Traz aqui e pode executá-los na minha presença. O que ele está falando? Quando Jesus voltar, só tem um destino, só tem uma opção para os que não quiseram que Jesus fosse o Senhor das suas vidas: condenação eterna. Condenação eterna. Não tem jeito. E eu falo para você que está aqui hoje, e você que está me ouvindo, amém? Que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de perdão e misericórdia. Um Deus que quer se relacionar com você todos os dias. Que te espera no secreto todos os dias. Deus não é igual às pessoas que neste mundo te machucaram, te feriram. Não é. Deus tem cura para todas as feridas e traumas da alma. Porque eu digo isso por quê? Porque um servo mau, ele pode se tornar um servo mau porque ele tem uma visão distorcida de Deus. Daquilo que Deus não é. Como esse servo tinha. Deus é Deus de amor. Ele é Deus que cura o nosso coração. Aleluia. Por isso Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, amados, eu queria que você fechasse os olhos aqui para nós orarmos. Se você está aqui nos ouvindo, ou se você está aqui hoje. Se você quer hoje entregar sua vida para Jesus, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Amém?